Essa de hoje, a gente tem um material que, nossa, toca fundo mesmo. É um diálogo, sabe, bem carregado de introspecção. Parece que a gente está ouvindo o eco, assim, de um relacionamento que acabou. São as vozes de um homem e uma mulher, né? Revisitando o que eles viveram juntos e, talvez mais importante, o que descobriram sobre eles mesmos depois que tudo terminou. É um material riquíssimo, sem dúvida. A forma como essas duas visões se, se encontram, né? Às vezes concordando na dor, às vezes mostrando, tipo, a mesma coisa, mas por ângulos totalmente diferentes, Isso. é muito revelador. Então, o nosso trabalho aqui é mergulhar nessa troca, sabe? Tentar entender não só a dor do fim, que é clara, mas principalmente essa jornada de autoconhecimento que parece que nasce ali das cinzas da relação. Exato. E o ponto de partida que eles dão pra gente já é, assim, bem impactante, né? O homem diz: ela foi embora e eu fiquei com o silêncio. E a mulher, quase como um reflexo, né? Ele ficou, mas não sabia o que fazer com a ausência. Já começa com essa coisa do vazio, sabe? Uma desorientação que parece ser dos dois, mesmo que em situações opostas, um que vai e o outro que fica. E essa desorientação, ela transborda para o ambiente físico. A descrição que ele faz: a casa parecia a mesma, mas tudo estava diferente. Isso é um sentimento até comum, né? Mas a forma como eles complementam isso com detalhes tipo sensoriais, o cheiro, os sons, até o tempo parecia mais lento, isso torna a coisa muito, muito palpável. O espaço que era familiar vira quase um território desconhecido. De tá ligada na presença do outro, mesmo sem a gente perceber. É uma ótima pergunta essa. O que é fascinante aqui é justamente perceber isso. O ambiente físico vira um espelho do estado emocional. Assim, a casa não mudou de verdade, mas a lente pela qual eles olham para ela, essa sim, foi totalmente reconfigurada pela perda, né? O luto se manifesta nos detalhes do dia a dia, na forma como o tempo passa, nos cheiros que agora são outros. É a ausência se tornando quase uma presença própria. E logo em seguida, eles começam a investigar as raízes disso tudo. Os dois admitem falhas, né? Principalmente na comunicação. E na forma como estavam presentes um pro outro. Ele se questiona onde foi que tudo começou a desandar. E reconhece, olha que interessante, talvez eu tenha escutado pouco ou tarde demais. Sim, e a perspectiva dela adiciona mais uma camada nisso. Ela ficava na dúvida se ele ouvia, mas também olha para si mesma. Talvez eu tenha falado demais, ou errado. Isso sugere um desencontro que vai além do simples falar e ouvir, sabe? Talvez seja sobre linguagens emocionais diferentes, ou a dificuldade mesmo de decifrar o que não era dito com todas as letras. Faz todo sentido. Porque ele menciona aquelas brigas por coisas pequenas, mas que doíam como se fossem gigantes. Essa desproporção é um sinal clássico, né? Quando o motivo da briga parece mínimo, mas a carga emocional é, nossa, explosiva. Precisamente, e a chave para entender essa dinâmica, eu acho, tá na fala dela. Porque não era sobre o copo fora do lugar, era sobre não se sentir vista. Esse é um insight crucial que o diálogo traz, sabe? A desconexão emocional transforma qualquer coisinha num gatilho. O copo fora do lugar nunca foi o problema real, né? Era mais um código, um símbolo doloroso para a invisibilidade que ela sentia ali. As pequenas coisas viram o palco para as grandes dores que não são ditas. E essa questão da invisibilidade se conecta direto com a outra falha que eles apontam, a presença. Ele achava que estava presente, mas aí ele admite que era só fisicamente, e ela sentia falta da presença emocional, mas confessa que não sabia como pedir. Essa dinâmica é devastadora, né? Um não percebe, o outro não consegue pedir. Sem dúvida. É um ciclo vicioso muito comum, infelizmente. Um lado pode achar que suas necessidades são óbvias, que o outro deveria saber, né? Enquanto esse outro pode estar genuinamente perdido, talvez até lidando com as próprias questões, como ela mesma menciona. Mas eu também estava tentando entender a mim mesma. Essa dificuldade em comunicar as vulnerabilidades, as necessidades emocionais de um jeito claro, isso acaba criando uma distância interna, sabe? Mesmo quando estão fisicamente juntos. A frase dela, e quando percebi ele já estava longe, mesmo perto, é um retrato muito doloroso dessa erosão silenciosa da conexão. O diálogo também humaniza o fim, né?
Tira aquela ideia de que é uma coisa só, um evento único, uma porta que bate. Ele conclui: e eu entendi que o fim não é um momento, é um processo. E ela confirma isso adicionando o peso emocional, e esse processo dói. Eu gosto dessa honestidade sobre a natureza mais longa do término. Sim, isso é fundamental. Desmistifica essa ideia de um rompimento limpo, né? Que não existe na prática. Reconhecer o fim como um processo valida toda a complexidade emocional que vem junto. A dor que dura, as idas e vindas, os momentos de raiva, tristeza, confusão, até alívio, às vezes, tudo misturado. É aceitar que a cicatrização leva tempo e não é uma linha reta. Como eles mostram, é uma travessia necessária. E parece que não tem atalho para ela. E é justamente no meio dessa travessia doída, depois que a separação acontece mesmo, que algo novo começa a surgir para eles. Um movimento de olhar para dentro. Ele diz: depois que ela foi, eu comecei a me ouvir. E ela, depois que ele ficou, eu comecei a me curar. Parece que o vazio que o outro deixou virou um espaço para se escutar, para se curar. Exatamente. A ausência do outro funciona quase como um espelho forçado. Sem a dinâmica do casal ali para talvez se distrair ou projetar as coisas, eles são confrontados consigo mesmos. É nesse momento que eles começam a identificar padrões que talvez já estivessem ali há muito tempo, né? Sim, e são padrões difíceis de encarar, imagino. Ele percebe que não sabia lidar com a dor, só com a fuga, aquele mecanismo de defesa clássico, né? Tentar evitar o sofrimento a qualquer custo. E ela reconhece que não sabia lidar com a ausência, só com o apego. Talvez um padrão de buscar segurança demais no outro. Essas são as descobertas que realmente começam a mudança, né? Com certeza. Identificar esses mecanismos, a fuga dele, o apego dela, é o primeiro passo para começar a desmontar isso. São esses padrões automáticos de reação que muitas vezes sustentam a infelicidade nos relacionamentos e na vida da gente, né? O diálogo mostra que a separação, apesar de toda a dor, criou a oportunidade para essa tomada de consciência. Ele começa a escrever, ela a caminhar, são quase metáforas desse processo interno de se encontrar e lidar com essas verdades que não são fáceis. E o mais interessante é como essa jornada para dentro leva a uma redefinição do que é amar. As conclusões a que eles chegam são muito maduras, eu achei. Ele entende que amar não é prender, é permitir, e ela que amar não é exigir, é acolher. Essas não são definições que vêm fácil, né? Parecem ter sido forjadas na dor, na reflexão profunda. São. De fato, são revelações que indicam um salto de maturidade emocional. Contrastam com aquela ideia inicial, talvez implícita lá no começo, de que o amor bastava por si só, né? A experiência ensinou, como eles mesmos colocam, de jeitos diferentes. Para ele, foi com paciência e silêncio. Para ela, com lágrimas e tempo. A dor vira essa professora meio implacável, mas eficaz. Ensina uma nova forma de se relacionar. Primeiro, consigo mesmo, aprendendo a acolher a própria dor em vez de fugir, aprendendo a lidar com o vazio sem se agarrar desesperadamente. E a partir daí, potencialmente com os outros, com base nesse entendimento mais profundo de permissão e acolhimento mútuo. Essa transformação também muda o jeito como eles olham para o passado. O ressentimento parece que dá lugar a algo mais construtivo. Ele diz: hoje eu olho para trás com gratidão. E ela: hoje eu olho para mim com compaixão. Isso é muito potente. Mostra que eles conseguiram integrar a experiência sem se sentirem definidos ou destruídos por ela. É um ponto crucial do processo de cura esse. Encontrar gratidão, não pelo sofrimento em si, mas pelo aprendizado que ele trouxe, sabe? E desenvolver autocompaixão, reconhecendo a própria humanidade nas falhas, na dor. E isso é sinal de uma resiliência enorme. A narrativa interna muda completamente. Deixa de ser uma história de fracasso para virar uma de encontro, de crescimento. As frases dele: ela foi parte da minha história, não o fim dela, e dela. Ele foi parte da minha jornada, não o destino, refletem bem essa nova perspectiva. E essa mudança de narrativa termina na reconstrução da própria identidade. Não é só superar, é se refazer mesmo. Ele afirma: eu sou outro, porque precisei me reconstruir. E ela: eu sou nova,
porque precisei me reinventar. Eu gosto dessa ideia de reinvenção a partir dos escombros, sabe? Sim, reconstruir e reinventar são palavras fortes e bem precisas aqui. Sugerem um processo ativo, consciente. Não é voltar a ser quem eram antes, mas se tornar algo novo, integrando a experiência do relacionamento e do término como parte fundamental dessa nova identidade. A gratidão e a compaixão que a gente falou são os alicerces dessa reconstrução. Eles não negam a dor, mas a transformam em sabedoria, em força para seguir adiante. O final do diálogo passa uma serenidade assim, notável. A saudade ainda existe, mas como ele diz, não machuca mais. A lembrança tá lá, mas como ela diz, não pesa mais. Parece que eles chegaram num lugar de paz com o que foi vivido. É uma aceitação profunda que talvez se resuma perfeitamente nessas frases paralelas e poderosas. A gente não deu certo, mas a gente deu sentido. A gente não durou, mas a gente deixou marcas. Isso valida a experiência não pelo critério tradicional de durou muito, foi um sucesso, mas pelo significado, pelo impacto na vida de cada um. Essa perspectiva é libertadora, né? O amor não precisa durar para ser verdadeiro. Ele só precisa ter existido e ter ensinado. Uau! Isso muda tudo. Tira o estigma do fracasso de uma relação que termina e foca no valor da experiência em si. E eles confirmam. E ele existiu. E ele ensinou. Sem dúvida. Essa aceitação permite seguir em frente sem aquele fardo da culpa ou da sensação de tempo perdido, sabe? Permite que a experiência seja integrada como parte valiosa da jornada, mesmo com o fim. Como eles descrevem, é poder dormir e acordar em paz, mesmo com a ausência física, porque a presença emocional da experiência foi ressignificada. E todo esse aprendizado se projeta no futuro. Eles olham para frente com uma nova consciência, parece. Se amarem de novo, ele quer que seja com mais verdade, e ela com mais presença. Não é uma busca por um amor perfeito, mas um compromisso com eles mesmos de aplicar o que aprenderam. Isso demonstra que a cura real não é esquecer, mas integrar. A experiência passada informa o futuro de um jeito positivo. A jornada individual continua, agora enriquecida pelas lições, muitas vezes duras, que foram aprendidas. E tem também o espaço para o desejo genuíno de bem para o outro, paz e luz, ao mesmo tempo que reafirmam o foco no próprio caminho, amor e verdade para si. Então, assim, ao analisar esse diálogo, fica muito claro que ele é um retrato sensível da dor de um término, mas ele vai muito além disso. É sobre a capacidade surpreendente de redescoberta pessoal que pode surgir justamente de uma experiência de perda. A gente acompanhou a jornada desde o silêncio inicial, passando pelas falas de comunicação dolorosas, até chegar num lugar inesperado de aceitação e crescimento. Fica evidente que a separação, por mais difícil que tenha sido, abriu um espaço talvez involuntário, mas muito fértil para o autoconhecimento. Permitiu que ambos confrontassem seus padrões, a fuga, o apego, que redefinissem o amor em termos mais maduros, de permissão, de acolhimento, e que construísse uma identidade mais consciente, mais autocompassiva. O relacionamento pode não ter dado certo nos termos convencionais, mas como eles mesmos concluem, deu sentido às suas jornadas individuais e impulsionou uma transformação profunda. Isso deixa a gente com uma provocação final, talvez. Se um relacionamento que termina pode ser um catalisador tão poderoso para o crescimento como este diálogo sugere, o que isso nos ensina sobre o valor das conexões humanas na nossa vida? Talvez o propósito não esteja só na permanência, mas na profundidade da troca e na transformação que ela permite, mesmo quando caminhos juntos têm um fim. Fica aí a reflexão. Até a próxima.